Tudo bem, pessoal? Como vocês estão? O canal Amor e Paz de volta aqui com mais um vídeo interessante para vocês aqui, pegando passagens bíblicas e fazendo analogia aos dias de hoje, né? Você que está chegando agora, que não conhece o canal, se inscreva lá, dá o like, ative o sininho, que você vai estar recebendo sempre conteúdo novo que eu estou gravando aqui, né? E que esse vídeo sirva aí para poder ajudar você na sua caminhada aqui no planeta Terra, na benevolência e no auxílio ao próximo, tá bom? Bom, hoje vamos falar de uma passagem bíblica aqui de Davi, né? Eu vou ler aqui o trechinho do parágrafo aqui da Bíblia, né? Relatando a vocês sempre que eu uso a Bíblia aqui, a King James, que é uma Bíblia explicativa de estudo e muito boa por sinal. Vamos lá. Eu estou aqui em Crônicas 1, 21, 26. Crônicas 1, 21, 26. Diz assim: Davi constrói um altar. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que Davi deveria subir a eira de Ornã, o Jebuseu, e erguer um altar ao Senhor, né? Então assim, Davi recebe aqui uma ordem para erguer um altar ao Senhor. O que eu estou querendo dizer para vocês aqui com essa passagem bíblica aqui do Antigo Testamento, né, de Davi, que foi um grande rei de Israel, deixou um legado muito grande, onde os seus sucessores aí atingiram aí o auge da plenitude, ou seja, foram reis em Israel também, os sucessores de Davi. E assim chegamos aí até os dias de hoje, né, com as leis aqui na Bíblia, seguindo os mandamentos de Deus e regras, né, do que está tudo aqui na Bíblia. Vamos lá, vou fazer uma pergunta a vocês, né? E se vocês quiserem colocar nos comentários aqui, fiquem à vontade. Deus precisa de um altar? Deus precisa de uma tenda, como em outras passagens bíblicas aqui, né? Em Crônicas também, a gente vê tenda. Deus precisa de tudo isso, de oferendas? Deus precisa de sacrifícios de animais, né? Claro que não. Porque Deus, né, ele não está, ele é. Né? Às vezes é muito difícil compreender que Deus é, mas o que Deus é? Deus é Deus. Né? Se você falar de quem criou Deus, de onde ele veio, você não consegue uma resposta relacionada a isso. Então Deus é. E se Deus é, ele não precisa de tudo isso. Né? Por que ele precisa de imolar um carneiro? Por que ele precisa de um pão asmo, né, sem fermento? Por que ele precisa dessas oferendas? Por que ele precisa de um altar? Por que só nesse altar só pode ir aqueles enviados dele, que no caso aqui Davi pode chegar até lá, né? E realmente só aqueles que são puros de Israel, os verdadeiros filhos de Israel, poderiam ir até a tenda de Deus, né? Por que tudo isso? Já que Deus é tão maior do que tudo isso, maior do que o ser humano, maior do que toda a consciência e de que toda a sabedoria que existe aqui na Terra. Por que ele precisa disso? Veja bem, Deus não precisa disso. Quem precisa disso são as pessoas que ali estavam naquele momento, né? São as pessoas que precisam se identificar com aquela realidade para que possam fortalecer a sua fé. Porque se não vê, não crê. E Deus sabia disso. Por isso que Deus determinou a Davi que criasse um altar para ele e queimasse incenso naquele período proposto pela divindade. Então a gente passa a analisar como um todo que tudo que é colocado no Antigo Testamento, tem muita gente que lê a Bíblia e não compreende isso e acha que, poxa, olha, no Antigo Testamento Deus foi tão maléfico, né? Deus mandou matar, Deus mandou aniquilar, Deus só protegeu os filhos de Israel e os outros não são filhos de Deus, porque Deus sabia que a humanidade naquele momento era uma humanidade limitada de conhecimento, limitada de percepção espiritual, energética, e Deus tinha que utilizar um argumento para que o povo pudesse acreditar nele. E aí eu faço a minha analogia aos dias de hoje, né? Vamos falar aqui sobre a Igreja Católica, só um pequeno exemplo, né? Você confiaria e acreditaria num padre, né, que tivesse uma mulher, que tivesse filhos,
Você acreditaria num padre que não usasse batina e fosse pregar a palavra de Deus de calça jeans e camiseta? Você confiaria numa igreja católica que não tivesse aquela ornamentação com todos os santos em volta, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que tudo isso, todos esses objetos, né, as imagens, a vestimenta do padre, o celibato, que é o fato dele não poder casar e tudo isso levou para a sociedade uma crença que hoje todo mundo acredita dessa forma na Igreja Católica. E que se o padre hoje tiver a liberação do Vaticano que ele pode casar, que ele pode ter filhos, talvez a grande maioria dos fiéis que estão na igreja vão deixar de confiar e de deixar de ser seguidores da Igreja Católica. Então, isso são dogmas, são situações que são colocadas para que aquele povo possa acreditar de uma forma mais fiel na palavra de Deus. E assim Deus fazia lá atrás, né? O meu altar, né? O meu sacrifício, né? E tudo isso era utilizado não para Deus, era utilizado para que as pessoas pudessem acreditar mais. E eu vou mais além, tá? Vamos lá, vamos falar agora da igreja evangélica, né? Vamos supor o pastor fosse pregar lá no púlpito, lá de bermuda, de camiseta, você acreditaria nesse pastor, né? O pastor começa a utilizar de palavras, né, que não compactuam com as leis de Deus. Você acreditaria nesse pastor? Então, o pastor ele tem que ter uma conduta ilibada, ele tem que estar bem vestido e, na sua grande maioria, de terno e gravata, né? Muitas das vezes não pode utilizar de palavras de baixo escalão. Hoje vivemos até um momento um pouco mais liberalista aí, na religião evangélica, que a gente vê muitos pregadores aí já tendo um pouco mais de flexibilidade com os assuntos, para que não possam corromper aí a fidelidade dos fiéis, né? Então temos muitos pastores aí que já pregam de uma forma mais abrangente, mais branda. Mas ainda temos igrejas conservadoras, como a igreja Assembleia de Deus, que as mulheres, a conservadoras, ainda tem que usar, né, as roupas com manga até aqui, né? As saias bem lá nos pés, os homens de terno e gravata. Então, esse conservadorismo nada mais é do que uma necessidade da religião para que você possa fortalecer a sua fé. A fé não está na vestimenta, não está na maneira como você fala, a fé está dentro do seu coração. Mas a sociedade ainda precisa se libertar de alguns preconceitos para que possa se desprender dos erros e chegar aos acertos, né? Então Deus coloca dessa forma. Tudo bem, a religião quem criou foi o homem, mas ainda assim o homem fica preso à religião devido aos seus dogmas e seus costumes, né? Não é Deus que determina isso para você. Então a passagem bíblica que fala de Davi fala justamente sobre isso. Será que realmente Deus precisa desse altar? Ele não precisa, quem precisa é você, né? Aí vamos agora mudar de cenário, né? Aí você vai lá para a Umbanda, né? O Espiritismo. Aí você vê lá a pessoa incorporando lá um caboclo, uma entidade, né? E a entidade fuma charuto. Aí você para analisar, poxa, mas aquela entidade, veja bem, gente, eu não estou fazendo apologia à religião, tá? Eu estou comentando sobre o dogma daquela religião. Mas será que aquela entidade, aquele espírito que está incorporado ali, ele precisa fumar aquele charuto, né? Para ele não precisa. Mas para quem está se consultando ali com aquela entidade, precisa ver, né, o espírito ali caracterizado como um verdadeiro caboclo, usando aquelas penas e tudo, e fumando charuto, né, para acreditar. Porque se aquele guia viesse de uma forma tranquila, falando normalmente, né, não fumando um charuto, tem pessoas na sociedade que não acreditariam. Parece absurdo isso, né? Mas sim, ainda tem pessoas que acreditam por conta do que está vendo. Ela precisa ver a entidade fumando um charuto, precisa ver a entidade com penas para caracterizar que realmente é um caboclo. Mas aquele caboclo ali que é um espírito evoluído diante da religião espírita, precisa disso? Não, ele não precisa. Mas ele precisa se transvestir para poder levar esse conhecimento visual para que a pessoa que está ali acredite no que ele está falando.
E aí assim a gente vai por várias outras situações. Na Umbanda tem a questão das oferendas, né, as obrigações ali, né, mas o santo lá, ele precisa, né, aquele guia precisa daquela comida ali que está sendo oferecida para ele, não. Aquilo ali não é para ele, aquilo ali é para quem está oferecendo. É ao contrário, né? O guia lá, o santo, ele não precisa disso, mas ele pede porque vai ser utilizado para você, para fortalecer a sua fé. Então, a questão da fé é algo muito delicado em se falar, é um assunto muito longo, né? E a gente vê que Deus vem trabalhando isso com a humanidade desde os primórdios, né? Já com Davi ele trabalhava isso. Vai lá, prepare meu altar. Olha, vai imolar um carneiro para mim. Acenda o meu altar de incensos e etc e tal. Mas Deus não precisa de nada disso, né? Quem precisa de tudo isso somos nós. E qual é o objetivo desse vídeo? Eu venho trazer para vocês aqui a informação de que nós somos tão pequenos, nós somos tão vulneráveis, nós somos tão fracos, né? Tão inconscientes da realidade que se passaram aí 4.000 anos e nós continuamos ainda tendo necessidades para fortalecer a nossa fé. O objetivo desse vídeo é trazer para você hoje que não se prenda a isso, se prenda ao que você sente no seu coração, a energia que tem no teu coração, a maneira como você quer conduzir a sua vida. Paute sua vida na fé, na palavra de Deus, né? Não estou dizendo que você tem que ir para uma religião ou outra. Se você se sente bem nas religiões, ótimo, bacana, fique lá, legal, bacana. Mas tenta alimentar o seu coração de coisas boas, de energia bacana e fazer bem ao próximo, né? E você entender que, na verdade, Deus, ele é benevolente em tudo. Ele é tão perfeito, que você não consegue dizer quem é Deus, você não consegue definir, né? Então, só para você entender que nós não teremos condições de compreender Deus, né, de maneira alguma na atualidade, porque a limitação mental nossa é muito grande. Nós temos uma limitação muito grande, nós temos 100% de possibilidade cerebral, mas utilizamos quantos por cento? Não chegamos nem a 10%. Alguns conseguem um pouquinho mais, como Albert Einstein e tudo, mas é muito limitado. Então, o que acontece? Trabalhe o teu interior, seja alegre, seja feliz, leve paz para o próximo, faça pessoas felizes, se encontre com Deus do seu jeito, né? Deus, ele não quer que você fique preso a dogmas, mas infelizmente muitas pessoas hoje ainda na sociedade têm a necessidade de vivenciar o que está vendo, né? Tem a necessidade de ver o padre com a batina pregando e os santos, as imagens, tem a necessidade de estar na igreja evangélica e o pastor de terno, gravata, pregando a palavra de Deus, ungindo, utilizando óleo, um símbolo, né? Tem a necessidade de estar lá no espiritismo, na Umbanda, vendo de fato ali a entidade incorporada, fumando um charuto. Essa necessidade não é da entidade, essa necessidade é nossa, porque nós criamos isso, né? E muitas das vezes isso não é legal, né? Porque Deus vem a todo momento tentando fortalecer, né, a nossa fé baseado naquilo em que Ele é. A gente não precisa de simbolismo, mas ao longo do tempo, né, a evolução da humanidade criou as religiões, e essas religiões criaram imagens, e essas imagens hoje são fruto daquilo que nós acreditamos, né, que Deus está dentro de você. Então, mesmo lá na época de Davi, você vê que Deus já tratava desse assunto de uma forma delicada, tendo que mostrar aquilo que ele era ou aquilo que ele poderia fazer e exigir coisas que ele não precisava para que a sociedade pudesse acreditar e confiar nele. Então, fica aqui a minha mensagem para vocês, né? A gente sabe que Deus, ele está conosco em todos os lugares, mas basta saber se nós estamos com Ele, porque às vezes lamentamos, né, a cada dia por uma dificuldade que a gente passa, né, e achamos que Deus não está perto da gente. Ele está sempre perto da gente, nós é que não estamos com Ele. Passamos 24 horas de um dia, onde nós tiramos aí quantos minutos para louvar ao Senhor, para agradecer. E quando eu digo louvar ao Senhor, não é porque Deus precisa desse louvor nosso, não. É porque nós é que precisamos dele.
É agradecer a Ele aquele dia maravilhoso, agradecer aquela comida, aquele almoço, aquele café da manhã, aquela janta, porque a quantidade de pessoas que tem aí, que estão na rua, nas ruas, que estão na necessidade, que não tem o que comer, não tem um teto para dormir, é absurda. E o que você ganha, às vezes, não é tão grandioso assim, mas você pode ajudar um pouquinho o seu irmão. A gente pode tirar um pouco. Às vezes a gente sai, gasta com uma besteira, come algo a mais. Você sair hoje para jantar e você gasta facilmente aí R$ 300, você e sua esposa, né? Mas será que você não poderia fazer isso de uma forma mais econômica, para sobrar um dinheirinho para você poder ajudar um irmãozinho que está precisando, né? Essa é a caridade que Deus quer para você, né? E é a semente que você vai plantar e o que você vai colher. Então, Deus ele fortalece a nossa fé diante da maneira que é mais fácil para que nós possamos acreditar. E por isso que ele pede a Davi para criar um altar, porque era necessário que a sociedade pudesse ver um altar de Deus para poder acreditar em Deus. Porque se dissesse assim, olha, acredita nele porque ele é Deus, a sociedade não acreditaria. Ela precisa ver para crer, né? Então é muito complicado falar sobre essas questões, mas ainda assim vivemos sobre essa plataforma. E peço a vocês que abram o coração de vocês, todo dia agradeça a Deus o que você tem, o seu emprego, né, o seu carro, a sua casa, a sua comida. Não é pecado nenhum ser rico, não é pecado nenhum ter uma condição boa de vida porque você trabalhou para isso, você vive no mundo material. Mas é pecado você fechar os olhos para a necessidade humana, daquele irmãozinho que está muito debilitado e precisa de um apoio seu. E muitas das vezes não é nem o seu dinheiro, é uma palavra de conforto, é um abraço, é um aperto de mão. Às vezes tem gente que tem necessidade de um aperto de mão e um abraço, né? E isso eu vejo muito no dia a dia. Às vezes a pessoa tem dinheiro, né? Mas só tem isso. E não tem um amor, não tem um carinho, não tem ninguém perto para poder dar um abraço, dar uma palavra de conforto. E às vezes o dinheiro também ajuda, né? Às vezes o irmãozinho está precisando de uma comida, de um alimento, de uma cesta básica, e você pode fazer essa diferença. Não que isso vai ser diferencial na sua vida. Olha, eu estou comprando aqui um passe, um passaporte aqui para um local bacana no céu. Não é isso. Mas é porque esse é o nosso compromisso para com os nossos semelhantes. Porque nós somos irmãos em Cristo. Então eu deixo essa mensagem para vocês aqui hoje, tá bom, gente? Vamos para a nossa oração de encerramento, que o vídeo tenha sido lucrativo para vocês, tá? E até o próximo vídeo. Senhor, obrigado por cada dia da minha vida e da vida de todos os meus irmãozinhos aqui na face da terra. Que o Senhor possa glorificar todas as famílias e que todos possam ter paz no dia de hoje e sempre. E que o Senhor possa tocar o coração de cada ser humano para que eles possam ajudar sempre ao próximo, a ajudar nossos irmãozinhos com uma palavra de conforto e com um alimento para que nós possamos ter uma sociedade melhor. Que assim seja. Amém. Até a próxima, pessoal. Ative o sininho lá, que aí vocês vão receber aí informações dos conteúdos que eu estou gravando. Dê o like, se inscreva. Até a próxima.